O tema da nossa aula de hoje é sobre gravidez, que fica na página 58 à página 64. A reprodução humana ocorre em fases. A primeira delas nós estudamos na aula anterior e consiste na fecundação. Quando o ovócito 2 é fecundado, inicia-se o processo de gravidez. Durante a gestação, ocorre o desenvolvimento do embrião, que na espécie humana dura cerca de 40 semanas, terminando com o nascimento da criança. Em uma única ejaculação, mais de 300 milhões de espermatozoides são liberados no canal vaginal. Muitos morrem antes mesmo de alcançar o útero e apenas poucos realmente alcançam as tubas uterinas. Caso a relação sexual ocorra no período fértil da mulher, os espermatozoides encontram o ovócito e se aglomeram ao redor dele. Geralmente, apenas um espermatozoide penetra no ovócito, provocando alterações químicas que impedem a penetração dos demais. É só após ser fecundado que o gameta se encontra completamente maduro, sendo chamado de óvulo. A próxima fase da reprodução humana é a nidação. Após a fecundação, o óvulo passa a sofrer várias divisões celulares que formam um aglomerado de células, originando o embrião. Simultaneamente a isso, o futuro embrião se desloca na direção ao útero. Ao chegar ao órgão, se acomoda e se fixa no endométrio. O processo é chamado de nidação. É a partir de então que se inicia a gestação. Durante o desenvolvimento embrionário, ocorrem inúmeras divisões e diferenciações celulares que levam à formação de tecidos, órgãos e sistemas. Anexos embrionários. Ao longo da gestação, são formados anexos embrionários, estruturas importantes para a sobrevivência do indivíduo enquanto se desenvolve no interior do útero materno. Ele é formado pelo saco amniótico, que é uma estrutura cheia de líquido, que é o líquido amniótico, no qual o feto ele permanece durante a gravidez. Esse líquido amortece choques que o feto possa sofrer, além de regular a temperatura. No nascimento, o saco amniótico, conhecido como bolsa d'água, se rompe. Temos também a placenta, que é a estrutura responsável pela comunicação do feto com a mãe. Através dele, o feto recebe oxigênio e alimentos e elimina gás carbônico e excretas. O feto se une à placenta através do cordão umbilical. O período da gestação é dividido em dois períodos, que é o período embrionário e o período fetal. O embrionário compreende o primeiro e o segundo mês da gravidez. Nesse momento, a gente vê que nessa fase começa a formação dos olhos, definição de braços, pernas e do sistema nervoso. Além disso, o coração começa a bater, inicia-se a formação de órgãos internos e sexuais. O período fetal ele inicia-se no terceiro mês e vai até o nono mês de gestação. Nessa fase, os órgãos que iniciaram a formação durante o período embrionário já estão formados e o feto começa a mexer no útero da mãe. Durante a gestação, a mulher passa por diversas mudanças em seu organismo, tais como o aumento do útero e seios, aumento da frequência de micções, que é vontade de urinar, devido à compressão da bexiga, Pode sentir náusea, azia e vômito, até a variação da pressão. O nascimento, no final do tempo da gestação, o feto está pronto para nascer. O parto ocorre sob a ação de um hormônio, chamado ocitocina, que é responsável por provocar a contração do útero, causando a expulsão do feto para o meio exterior. Quanto maior for a concentração do hormônio, mais forte e ritmada ficam as contrações, o que dilata o colo do útero e permite a passagem do bebê. É nesse momento que acontece o rompimento do saco amniótico, extravasando o líquido do seu interior. Como dito anteriormente, na espécie humana, o nascimento demora cerca de 9 meses. E o nascimento antecipado é chamado de prematuro. O parto pode ser de duas formas. O parto natural ou normal ocorre quando há dilatação suficiente para a passagem do feto. As contrações da musculatura uterina são suficientes para empurrar o bebê para fora do corpo da mãe, ele passando pelo canal vaginal. Geralmente,
A primeira parte do corpo do indivíduo é a cabeça, seguido do resto do corpo. Com a saída do bebê, o útero continua a se contrair para expulsar a placenta, que ainda se encontra ligada ao bebê, né, pelo cordão umbilical. Quando, por alguma razão, o bebê não pode nascer de forma natural, opta-se pelo parto cesariana. E, nesse caso, é realizada uma cirurgia. Com uso de anestesia, né, para retirada do bebê. O médico, após a aplicação da anestesia, realiza um corte na barriga da mãe, por onde retira o feto e a placenta. A recuperação da cesariana é mais lenta, já que se trata de procedimento cirúrgico. Na gravidez gemelar, que é de gêmeos, em alguns casos, pode acontecer mecânico, ainda não totalmente conhecido. Os zigotos se separam em 2 ou mais grupamento de células. Esses irão desenvolver de maneira independente, originando mais de um embrião na mesma gestação. São chamados gêmeos univitelinos ou monozigóticos, que compartilham a mesma placenta e são envoltos pelo mesmo âmino. Como se originaram do mesmo zigoto, os gêmeos univitelinos são geneticamente idênticos, apresentando o mesmo sexo e a mesma aparência física. Já quando ocorre a fecundação de 2 óvulos por espermatozoides diferentes, formando-se 2 embriões, nesse caso, o desenvolvimento desses embriões ocorre de forma independente, com placentas diferentes, âmnios diferentes. Com isso, os indivíduos são geneticamente diferentes, não tendo necessariamente o mesmo sexo nem as mesmas características físicas. São os chamados gêmeos bivitelinos, dizigóticos ou fraternos. A amamentação dos seres vivos, seres humanos, nós somos seres humanos e animais mamíferos. Isso significa que apresentamos glândulas mamárias produtoras de um líquido nutritivo, o leite. Esse mês é o mês dourado, o agosto dourado, que é o mês do aleitamento materno. Esse é o alimento fundamental para um bebê. Essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima.